Meu propósito neste momento é partilhar com você uma verdade sublime, gloriosa, a evangelização, um estilo de vida. E nós vamos tratar deste tema à luz de João, capítulo 4, versos 31 a 35. Num grande congresso da Igreja Evangélica do mundo inteiro, em Lausanne, na Suíça, resumiram aquele grande encontro dizendo que o propósito de Deus é mandar o Evangelho todo, por toda a igreja, a toda criatura, no tempo do agora. Você e eu somos os agentes de Deus para levar este Evangelho ao mundo inteiro, com integridade, com urgência e no poder do Espírito Santo. É curioso que Jesus Cristo estava saindo da Judéia para a Galiléia e diz a Bíblia que era necessário que ele passasse pela província de Samaria. Lá ele teria um encontro com uma mulher samaritana, uma mulher que já tivera 5 maridos e agora estava morando com alguém que não era seu marido. O propósito de Jesus de passar pela província de Samaria era exatamente alcançar o coração daquela mulher, dar a ela a água da vida, salvar a sua vida e transformá-la numa missionária. Neste momento, os discípulos que haviam ido à cidade de Sicar comprar comida, chegam para Jesus dizendo: Mestre, come. E Jesus responde para os seus discípulos: eu tenho uma comida mais urgente, mais importante do que esta, que é fazer a obra do Pai, fazer a vontade do Pai. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, disse Jesus, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. Com isso, Jesus está nos ensinando algumas verdades essenciais sobre o papel da igreja na obra da evangelização. E eu quero destacar algumas dessas áreas fundamentais, desses compromissos vitais que a igreja tem em relação ao Evangelho, em relação a levar esta palavra ao mundo inteiro. A primeira verdade que eu quero destacar é a necessidade de termos visão. Jesus Cristo disse: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E a primeira visão que nós precisamos ter é que o homem está perdido. O pecado separou o homem de Deus, do seu próximo, de si mesmo e da própria natureza. O homem está num estado de pecado, de rebelião, de transgressão, está separado de Deus. O homem está perdido, o homem do campo e o homem da cidade, o doutor e o analfabeto, o homem religioso e o homem ateu. O pecado não é apenas alguma coisa superficial, rasa. Na queda, o homem não sofreu apenas alguns arranhões. O pecado gerou no homem escravidão e morte. E este homem, não importa a sua religião, o seu país, sua cultura, sua família, sua tradição, ele está perdido. Sem Cristo, todo homem está perdido. Você vai perceber, por exemplo, esse fato quando você olha o mapa religioso do mundo. Por exemplo, só na Índia, o 2º país mais populoso do mundo, há cerca de 350 milhões de deuses. No Japão, um país tão rico, o 2º país mais rico do mundo, se adora ainda hoje Buda e se prostra diante de uma imagem para adorá-la. Quando você olha o continente africano, multidões ainda se prostram diante de fetiches e adoram esses espíritos ancestrais. Quando você olha a realidade da América Latina,
onde campeia a idolatria, a feitiçaria, o misticismo, o sincretismo religioso, você percebe que as pessoas estão confusas e perdidas. Quando você olha para a América do Norte, para a Europa, você vê o avanço do secularismo, do humanismo idolátrico, do ateísmo galopante, do sincretismo religioso. E você percebe que o homem está perdido. Mas, em segundo lugar, é importante destacar que precisamos ter a visão não apenas de que o homem está perdido, mas temos que ter a visão de que as falsas religiões prosperam, crescem, se agigantam. Para você ter uma ideia, nos últimos 50 anos, o islamismo cresceu 500%, o hinduísmo 167%, o budismo 147%, e o cristianismo cresceu apenas 47%. Nós estamos assistindo a uma realidade dramática do avanço insopitável do islamismo no mundo. A Europa hoje está sendo islamizada. Desde o ano de 1981 é que o islamismo ultrapassou em números de adeptos e frequentadores o catolicismo romano. Hoje já é a maior religião do mundo. Na Europa, por exemplo, a Inglaterra, a Suécia, o islamismo já é a segunda religião maior daquela nação. Na Europa, templos protestantes são vendidos e transformados em mesquitas. Só nos Estados Unidos, antes do atentado de 11 de setembro de 2001, o mundo muçulmano investiu mais na expansão do islamismo nos Estados Unidos do que toda a igreja evangélica investiu em missões no mundo inteiro. Nós estamos assistindo esse crescimento espantoso. As seitas crescem a cada dia. As novidades no mercado da fé se proliferam a todo instante. O homem está perdido e as falsas religiões que mantêm as pessoas presas neste cipoal do engano também proliferam de uma maneira avassaladora. Mas aí, em terceiro lugar, é importante dizer que não apenas o homem está perdido, não apenas as falsas religiões prosperam, mas nós temos que levantar os olhos e ter a visão de que não há salvação fora de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo uma época do inclusivismo religioso. Nós estamos vivendo na época da pós-modernidade, onde não se crê mais em verdades absolutas. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas pensam, cada um tem sua verdade, a verdade é relativa, a verdade é subjetiva, cada um tem sua fé, cada um tem sua crença, cada um tem sua religião, toda religião é boa e todo caminho leva a Deus. Só que este conceito, embora popular, embora aplaudido pela imprensa, embora pareça ser uma política não correta, você crer e defender verdades absolutas, é preciso erguer a voz e dizer que não há muitos caminhos para Deus, só há um caminho, esse caminho é Jesus. Não há muitas verdades, só existe uma verdade absoluta, a palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não importa quão religioso o homem seja, não importa quão sincero ele seja, não importa quão envolvido e comprometido seja ele com esta religião, sem Cristo, o homem está perdido. Esta é a primeira verdade que Jesus nos ensina nesse texto. Precisamos ter a visão de que o homem está perdido, de que as falsas religiões prosperam e de que não há salvação fora de Jesus Cristo. Mas há uma segunda verdade nesse texto que eu gostaria de destacar. Primeiro, nós temos que ter visão. Segundo, nós temos que ter paixão. Eu estou certo disso, que a razão por que as pessoas, ou melhor, a Igreja de Deus, não tem cumprido com fidelidade, com urgência, a sua missão de levar o Evangelho a toda criatura em todo o mundo, não é por falta de método, nem é por falta de conhecimento.
mas é por falta de paixão, de obediência, de fidelidade. Nós precisamos ter aquele mesmo senso de urgência do pedido de Raquel, quando disse para Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. Nós temos que ter o senso de urgência de John Knox, o pai do presbiterianismo na Escócia, que chorando, derramando lágrimas, de joelhos no seu quarto, dizia para Deus: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Nós temos que ter a urgência daqueles que verteram lágrimas, daqueles que enfrentaram lutas, daqueles que não amaram a sua própria vida para levar esta mensagem gloriosa aos recantos da terra. A missionária Rose Ver, 20 anos missionária no Congo, disse certa feita: o que mais aflige a minha alma não é a condição terrível daqueles que estão perdidos, mas o que mais fere o meu coração é a omissão covarde, é a indiferença criminosa daqueles que conhecem a verdade, daqueles que têm o reservatório do Evangelho em suas mãos e só negam esta mensagem que salva, que liberta o pecador, deixando de proclamar as boas novas da salvação. Nós precisamos ter paixão para não permitirmos que esta situação prevaleça. Nosso papel é levar o Evangelho todo, a todo mundo, a cada criatura, no dia que se chama hoje. Mas uma outra coisa que eu quero destacar aqui: nós precisamos proclamar este Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, não são os meus argumentos, não é o meu conhecimento, não é a minha eloquência, não são a variedade dos meus métodos, não é o meu pragmatismo, mas é o poder da palavra de Deus que toca os corações. A Bíblia diz: abre a tua boca e a encherei. Tenha a experiência de falar de Cristo, partilhe deste Evangelho, compartilhe a sua fé, reparta este pão da vida, leve esta mensagem que liberta, que transforma, que salva o pecador. Nós não podemos reter esta mensagem, nós não podemos mudar esta mensagem, nós não podemos acrescentar nada a esta mensagem. Ela é perfeita, ela é completa em si mesma. Ela é a verdade de Deus, ela é o remédio de Deus, ela é o pão de Deus, ela é a água de Deus para o sedento. Leve esta mensagem. Talvez você possa dizer: bom, mas eu não sei pregar, mas eu não conheço tanto a minha Bíblia, mas eu não sei nenhum método que eu possa usar. Leve esta palavra. Se você não souber nada, faça como aquele cego um dia fez: eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Partilhe a sua experiência, pregue este Evangelho, leve esta mensagem. Um dia eu fiquei muito comovido quando escutei o testemunho de Bob Pearson, quando visitou um dos leprosários da Coreia. Ele disse que foi levado àquele local onde havia pessoas deformadas, pessoas defeituosas, pessoas que tinham o seu corpo devastado pela lepra. Quando ele chega naquele leprosário, a pessoa que o conduzia o levou ao local onde estava o mais grave doente daquele leprosário. Era um homem que já tinha as suas orelhas devastadas pela lepra, não tinha mais a cartilagem do nariz, a cegueira já o alcançara, seus dentes haviam caído, sua língua já estava comprometida, aquele homem não tinha mais os dedos das mãos e dos pés, aquele homem estava num estado absolutamente deplorável. Mas quando alguém entrava no seu quarto, aquele homem fazia um imenso esforço para se colocar sobre os seus cotovelos e abria um largo sorriso sem dentes
e apontava para o céu com um cotoco de dedo, para Jesus, aquele que naquele estado tão terrível lhe dera perdão, salvação e vida eterna. Quando Bob Pearson entrou naquele quarto e viu aquele homem naquele estado deplorável, ficou profundamente comovido, quando aquele homem se esforça e se levanta sobre os cotovelos e ergue aos céus um pedaço de dedo, e com um largo sorriso sem dentes nos lábios, apontou para Jesus, e com apenas esse gesto, aquele homem estava dizendo: Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou o meu coração, Ele me deu razão para viver. Talvez você tenha o seu corpo saudável, talvez você tenha conhecimento suficiente, talvez você se relaciona com centenas de pessoas todos os dias, e você tem se calado, você tem se acovardado, você tem calado a sua voz, e as pessoas estão perecendo sem conhecer a verdade, e você tem esta verdade. As pessoas estão famintas e você tem o pão, as pessoas estão sedentas e você tem a água, as pessoas estão confusas e errantes pelos atalhos do mundo, e você sabe qual é o caminho. O que você vai fazer? Continuar se omitindo? Precisamos ter paixão para abrir a nossa boca e falar deste nome que tem poder, deste nome que tem salvação, de Jesus, nosso Redentor. Mas uma terceira verdade que eu quero partilhar com você à luz desse texto. Primeiro, precisamos ter visão. Segundo, precisamos ter paixão. Mas em terceiro lugar, nós precisamos ter compromisso. Jesus Cristo estava com fome. Os discípulos trouxeram para ele alimento. Mas ele disse: não, eu tenho uma comida mais importante do que esta. É fazer a obra do meu Pai. Evangelizar é uma obra urgente. E eu quero aqui destacar 3 verdades para você. Primeiro, a evangelização é uma tarefa imperativa. É uma ordem, não é uma opção. Eu não tenho direito de me abster, de me omitir, de calar a minha voz. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano do universo, me dá uma ordem clara, expressa, absoluta. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esta é uma ordem expressa do Senhor Jesus, fazer discípulos de todas as nações. É uma ordem clara de Jesus: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. A palavra de Deus diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É uma ordem de Deus. E quando o Senhor dá uma ordem, o universo inteiro obedece. Deus ordenou e os céus surgiram. Deus ordenou e a luz surgiu, e a terra surgiu, e os mares surgiram, e tudo foi feito pela palavra de Deus. Deus dá uma ordem e os anjos obedecem. Deus dá uma ordem e os demônios obedecem. Deus dá uma ordem e o sol para. Deus dá uma ordem e o mar se aquieta. Deus dá uma ordem e o vento sossega. E Deus dá uma ordem a você. E você será a única criatura do universo a se rebelar. A evangelização é uma ordem expressa de Deus. Mas em segundo lugar, a evangelização não é apenas uma ordem, uma tarefa imperativa. Em segundo lugar, a evangelização é uma tarefa intransferível. A ONU não pode evangelizar. As embaixadas das nações mais poderosas do mundo não podem evangelizar. A evangelização é uma tarefa gloriosa, sublime, urgente, que Deus entregou às mãos da igreja. Você que crê no Senhor Jesus é o instrumento de Deus, é o ministro da reconciliação, é o embaixador de boas novas, é o portador desta mensagem de salvação.
Se você se calar, Deus não tem outro método. Conta-se que certa feita, o Senhor Jesus, depois de terminar sua obra e sua tarefa na terra, retornando ao céu, foi abordado por um anjo lá no céu. Senhor, tu completaste a tua obra na terra, tu te fizeste carne, tu vestiste pele humana, tu viveste em obediência à lei, tu morreste na cruz, tu ressuscitaste dentre os mortos, agora tu retornaste para o céu, mas quem é que vai contar esta mensagem da tua obra na cruz para o mundo inteiro? E diz que Jesus voltou-se para o anjo e disse: eu deixei lá na terra 12 homens preparados para esta tarefa. O anjo então redarguiu: mas Senhor, e se eles falharem? E se a igreja se omitir? E se os crentes calarem a sua voz? Jesus então se volta para o anjo e disse: se eles falharem, eu não tenho outro método. O método de Deus é a igreja. O Senhor diz que se o ímpio morrer na sua impiedade, sem que o atalaia vá lá falar com ele vai morrer na impiedade. Mas Deus vai cobrar do atalaia o seu sangue. A ignorância não é um caminho para o céu. Aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Portanto, cabe a você e a mim levar esta mensagem com senso de urgência, pregar este evangelho a tempo e a fora de tempo, para que haja salvação, para que haja festa no céu, para que a glória de Deus se manifeste pela expressão da sua graça salvadora. Mas ainda uma outra verdade aqui que eu preciso dizer para você. Neste compromisso precisamos entender que esta tarefa é imperativa. Segundo, que esta tarefa é intransferível. Mas, em terceiro lugar, esta tarefa é inadiável, impostergável. O dia de fazer a obra de Deus é hoje. O tempo é agora. Não podemos deixar para depois. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia da salvação. A ordem de Deus é que saiamos com senso de urgência para levar esta mensagem até os confins da terra. Cada dia que a igreja cala sua voz e se omite, multidões perecem sem o evangelho, sem a salvação. Quantas vezes nós chegamos tarde demais? Quantas vezes pessoas à nossa volta estão perecendo nas trevas da ignorância, perdidas, confusas, prisioneiras de Satanás, na masmorra da mentira e do engano religioso, prisioneiras nas teias das falsas religiões. E nós estamos como que anestesiados, amortecidos, calados, amordaçados. É preciso fazer esta obra em tempo oportuno. Nós precisamos ganhar a nossa geração, na nossa geração, do contrário, teremos fracassado rotundamente em nosso trabalho. Ouvi certa feita uma história que marcou a minha vida. Numa aldeia indígena, um jovem se preparava para ser o cacique. Era um moço bonito, corpo atlético, inteligente, carismático, dom de liderança. E as esperanças daquela aldeia se concentravam naquele jovem, para ser o grande líder deles. Mas de repente, esse moço caiu enfermo, doente. A enfermidade consumia-lhe o vigor, roubava-lhe energia. E esse moço começou a emagrecer, a perder o vigor, a perder o brilho dos olhos,
a perder a esperança da cura, e aquela aldeia toda começa a sofrer aquele drama. Aquele jovem, percebendo que a morte chegava a ele de uma forma tão rápida, já deitado nos braços da sua mãe, com seu olhar perdido no infinito, com a alma gemendo de dor, com o coração cheio de desespero, disse para sua mãe: mamãe, eu estou morrendo, eu sei que eu vou morrer, e eu não sei para onde vai a minha alma, eu não tenho esperança de futuro, o que vai acontecer comigo, mamãe, na hora que eu morrer? Aquela mãe aflita, desesperada, sem saber também para onde seu filho iria, sem ter qualquer esperança do Evangelho, deixando as lágrimas rolar pela face, disse: meu filho, eu não sei para onde vai sua alma, eu não sei. Os dias se passaram, a doença agravou ainda mais, aquele jovem caquético, nos braços da sua mãe, gemendo de dor, deixava vazar da alma aquela súplica, buscando esperança, e disse: mamãe, eu estou morrendo, para onde vai a minha alma? Sua mãe lhe disse: meu filho, eu não sei, eu não sei. E aquele jovem morreu, sem saber para onde ia. Meses depois, chega naquela aldeia um missionário, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas da salvação, falando da obra de Cristo na cruz, falando do céu, da esperança, da vida eterna. E de repente, de dentro de uma cabana, sai uma velhinha com seus cabelos brancos, com seu rosto marcado de dor, com seus olhos marejados de lágrimas, correu na direção daquele missionário e o agarrou pelos braços e o sacudiu e disse: por que que você não veio antes? Por que você não veio antes? Era a mãe daquele jovem índio que morreu sem saber para onde ia. Quantas vezes nós chegamos tarde demais? Quantas vezes nós nos calamos quando devíamos falar? Quantas vezes nós nos omitimos quando deveríamos anunciar este Evangelho que traz esperança, que traz perdão, que traz vida eterna? Nós temos o compromisso de falar, de anunciar, de pregar este Evangelho da salvação. Mas eu quero partilhar com você a última verdade desse texto. Nós precisamos ter visão, nós precisamos ter paixão, nós precisamos ter compromisso, mas finalmente nós precisamos ter investimento. Quando você tem uma lavoura para colher, quando os campos já estão brancos para a ceifa, ou você colhe rápido, você perde o produto, você perde a sua lavoura, ou você perde aquilo que você cultivou. Não dá para esperar. Exige urgência, e para isso é preciso fazer investimentos financeiros. É preciso investir os recursos que temos nas mãos para levar esta obra adiante, para que milhões de pessoas que Cristo comprou com o seu sangue, que procede de toda tribo, povo, língua e nação, escute a palavra de Deus. Só na Ásia, das 1.800 línguas faladas, pouco mais de 100 têm a Bíblia completa traduzida. Na África, das mais de 1.000 línguas faladas, a Bíblia só está traduzida em 1/3% delas. Quantas vezes nós estamos gastando os nossos recursos em coisas que perecem? Não fazemos investimento na obra de Deus. Não investimos na tradução de Bíblias para levar a palavra de Deus para as nações.
não investimos na obra missionária, não investimos no envio de missionários para as diversas etnias da terra. Guardamos os nossos tesouros para nós mesmos, tesouros que nós não trouxemos, tesouros que nós não vamos levar. Abastecemos-nos a nós mesmos, engordamos-nos a nós mesmos, construímos castelos e impérios aqui nesta terra e não investimos quase nada para a eternidade. Dizem os estudiosos que Miguel Ângelo concluiu apenas 14 obras que iniciou no mármore. Mas até mesmo aquelas 14 obras completadas no mármore vão perecer com o tempo. A Bíblia, entretanto, diz: quem ganha almas é sábio. Quando você investe na salvação de vidas, você investe num projeto eterno. Quando você investe na evangelização, você investe numa causa de consequências eternas. Quando você coloca os recursos que vieram de Deus, nas mãos de Deus, para fazer a obra de Deus, você está se tornando um parceiro de Deus neste projeto da evangelização e do alcance dos povos para o Cordeiro de Deus. Quando Oswald Smith esteve iniciando o seu ministério na Igreja do Povo em Toronto, a igreja estava endividada. E os líderes da igreja disseram: pastor, o senhor não pode pregar sobre missões aqui. A nossa igreja tem dívidas a saldar. Nós temos compromissos locais a cumprir. Agora não é hora de fazer missões, agora é hora de pensar para dentro e não para fora. Agora é hora de pensar em nós e não nos outros. Mas Oswald Smith não aceitou esse tipo de orientação. Ele começou a pregar sobre missões. E ele começou a levantar oferta para as missões. E ele começou a investir em missões. E até hoje, depois de muitas décadas, aquela igreja, ainda hoje, investe mais de 60% do seu orçamento na obra missionária no mundo inteiro. Aquela igreja nunca mais soube o que é ter dívidas. Aquela igreja nunca mais soube o que é ter crise interna. Porque quando a igreja está doente, o melhor remédio para ela é a dieta missionária. Para uma igreja que está apática, o melhor remédio para ela é olhar para aqueles que perecem e sair da sua letargia, da sua apatia, para levar o evangelho até os rincões da terra. Mas eu quero concluir, dizer que nós temos que fazer um outro investimento. Não é apenas investimento de recursos financeiros, não é apenas investimento de dinheiro, precisamos também fazer investimento de vida. Para muita gente é fácil botar a mão no bolso e dar uma grande oferta para a obra missionária. Para muitas pessoas não é sacrifício preencher um cheque de R$1 milhão e ofertar para a obra missionária. Mas eu quero dizer para você que o seu dinheiro não substitui o compromisso que você tem pessoalmente de falar do nome de Cristo, de anunciar o Evangelho de Cristo e de proclamar as boas novas da salvação. Além dos recursos financeiros, nós precisamos fazer investimento de vida. Precisamos doar a nossa vida, doar o nosso coração, colocar-nos por inteiro no altar de Deus. Quando Carlos Studd, importante esportista inglês, um dos campeões de cricket em sua nação, converteu-se a Cristo, resolveu ser um missionário na Índia. E ele abandonou o seu sucesso no mundo esportivo, deixou de lado a sua riqueza financeira e foi para a Índia levar o Evangelho ao povo indiano. Alguém olhando aquela cena, constrangido com esta mudança radical, disse: mas não é um sacrifício grande demais que você está fazendo? E Carlos Studd respondeu: se Jesus Cristo é Deus, e Ele deu a sua vida por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer
por amor a Ele. Aquele que deu a sua vida por nós, requer de nós todo o nosso coração, toda a nossa vida no altar, para fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Alexander Duff foi um pastor presbiteriano, um missionário presbiteriano, escocês. E ele foi para a Índia. Ali investiu sua vida, seu tempo, seus dons na pregação do Evangelho. Quando já estava velho, doente, ele retornou à Escócia para tratar da sua saúde e para fazer um trabalho de despertamento missionário nas igrejas. Certa feita, numa grande assembleia de jovens, ele pregou um sermão apaixonado sobre missões e fez um apelo missionário àquela juventude. Para a tristeza do seu coração, nenhum jovem sequer se levantou para atender o apelo, para ser missionário. Alexander Duff sentiu uma dor tão profunda na alma, que ele teve um desmaio ali. E levaram-no para uma sala antiga, uma sala contígua ao púlpito, massageando-lhe o peito, para lhe trazer de volta ao sentido. Então ele disse: me voltem, me levem de volta ao púlpito. Eu não terminei a minha mensagem. Quando ele retorna ao púlpito, ele se dirige àqueles jovens dizendo: jovens escoceses, se a rainha deste país convocasse vocês para qualquer missão diplomática no mundo, vocês iriam com orgulho. Pois o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que verteu o seu sangue por vocês, morreu na cruz por vocês e ressuscitou por vocês, chama vocês para irem para a Índia e vocês não querem ir. Pois irei eu, já velho, cansado e doente. Não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos morrerei às margens do Ganges e eles saberão que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes o Evangelho. Nesse momento, Alexander viu algo glorioso acontecendo. Dezenas de jovens se levantaram, se colocaram nas mãos de Deus para dar continuidade àquela obra missionária na Índia. Deus quer investimento de vida. E eu quero concluir lembrando a você um célebre sermão de John Haggai, que terminando uma das conferências, Haggai se dirigiu ao seu auditório dizendo: nós evangelizaremos. Evangelizaremos no campo e na cidade. Evangelizaremos no púlpito e na tribuna, na imprensa, na televisão e no rádio. Evangelizaremos com dinheiro e na pobreza. Evangelizaremos doentes ou com saúde, levando Jesus Cristo aos povos, como o caminho de Deus para os errantes, como o pão de Deus para os famintos, como a água de Deus para os sedentos, como oferta de Deus para a nossa salvação. Nós evangelizaremos. Eu não sei qual foi a resposta do auditório de John Haggai, mas agora eu faço este apelo a você. O que nós vamos fazer diante deste desafio? E a minha palavra ao seu coração é que nós não podemos nos calar. Com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, nós também evangelizaremos. Evangelizaremos com saúde ou doentes, com prosperidade ou na pobreza. Evangelizaremos aqui e além fronteiras. Evangelizaremos a tempo e a fora de tempo, em obediência ao Senhor da glória, em cumprimento à missão, para levar este evangelho da salvação, da graça e do perdão a todos aqueles que errantes ainda estão, para que eles conheçam a Jesus, para que eles amem a Jesus, para que eles façam parte da família de Deus e para que juntos possamos reinar com Cristo para sempre e sempre e sempre. A evangelização é um estilo de vida. O que você vai fazer com esta tarefa que Deus lhe confiou? Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus levante você.
Que Deus desperte você. Que Deus capacite você. Que você, a partir de hoje, nunca mais seja o mesmo. Para que quando você chegar lá no céu, você encontre uma multidão que venha lhe dar um abraço, que venha agradecer, porque um dia você orou por eles, um dia você contribuiu para que o Evangelho chegasse a eles, porque um dia você abriu a sua boca e testemunhou da graça de Deus para eles. Evangelize para a glória de Deus, evangelize por obediência a Deus, evangelize por amor aos perdidos, evangelize para que você cumpra cabalmente a sua missão. Deus abençoe o seu coração.